Hoje nós teremos o nosso devocional, 17 de abril de 2020, dando continuidade ao texto de Provérbios, e nós vamos estudar essa passagem aqui, né, que vai do verso 7 ao verso 28 de Provérbios 17. O tema aqui dessa unidade é o Provérbios dos insensatos, ou seja, ele vai falar durante todos esses versículos sobre os insensatos e sobre algumas características dele. Em primeiro lugar, ele vai fazer uma descrição desses insensatos. Como eles são? 4 coisas a gente pode identificar. No verso 7, ele vai dizer que eles não possuem a verdadeira sabedoria. No verso 8, ele vai dizer que eles pervertem a justiça. No verso 9, vai dizer que eles são mexeriqueiros. E, quarto lugar, no verso 10, vai dizer que eles são incorrigíveis. Não significa que todos os insensatos têm todas estas características, mas ele vai mostrar características diferentes que podem ser encontradas na vida daqueles que não andam no caminho da sabedoria. Pois bem, em primeiro lugar, ele vai dizer que os insensatos não possuem a verdadeira sabedoria. O verso 7 descreve o seguinte para a gente: ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Em primeiro lugar, ele vai dizer que ao insensato não convém a palavra excelente. Quando ele fala de palavra excelente, ele está falando de palavras de sabedoria. Ou seja, não há de se esperar que na vida de um insensato, que no falar de um insensato, encontremos palavras excelentes, isto é, palavras de sabedoria. E aí talvez você possa perguntar, mas eu vejo tantos incrédulos, sábios, inteligentes. Sim, porque a palavra excelente da qual ele está falando da sabedoria, da palavra excelente no que diz respeito à prática e à vida com Deus. Aqui ele está falando da sabedoria bíblica, talvez do aprendizado da lei de Deus. Não há de se esperar que na vida do incrédulo encontremos palavras de sabedoria, palavras excelentes que estejam de acordo com os oráculos do Senhor. E a ideia aqui é que, por mais que os homens adquiram sabedoria e entendimento, ainda assim ele é um tolo e um insensato, apesar de ser capaz e dotado de uma inteligência notável. Porque a verdadeira sabedoria é a sabedoria do conhecimento da palavra de Deus. Aqui nós não estamos falando de retórica, de conhecimento científico, estamos falando de sabedoria bíblica. E ele está dizendo, olha, não há de se esperar isso na vida do insensato. E aí ele faz um contraste. Quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O príncipe, pense aqui não em filho de reis, mas a palavra príncipe aqui denota o homem de caráter nobre, o homem sábio, o homem de Deus. Não há de se encontrar habitualmente nele lábio mentiroso, palavras enganosas, palavras torpes, palavras tolas. Então veja, em primeiro lugar ele pega o incrédulo e fala, não espere ouvir da boca dele palavra excelente, ou seja, palavra que tenha o conhecimento da palavra de Deus. E não espere também, ou não deveria pelo menos ser assim, que o príncipe, que o homem temente a Deus, tenha lábios mentirosos ou que fale besteiras. Então, as coisas elas não estão de acordo umas com as outras. Não espere do incrédulo palavras maravilhosas e não espere também, não é conveniente que o homem de Deus fale com lábios mentirosos. Então, o incrédulo fala como incrédulo e o príncipe, o crente, fala como crente. Temos agora o segundo grupo de insensatos, que são aqueles que pervertem a justiça. Veja o verso 8. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte, terá o seu proveito. Então, o que é o suborno? É o presente
porque afeta a administração da justiça. Alguém que é culpado deveria ser condenado, mas por causa de um presente não recebe a condenação. Ou aquele que deveria ser inocentado e protegido, por causa de um suborno, ele acaba sendo privado do seu direito. Vamos ver aqui em Salmos 15, verso 5. Salmos 15, verso 5. Falando aqui do cidadão dos céus, é dito o seguinte: o que não empresta o seu dinheiro com usura, e aí na segunda metade é o que nos interessa, que diz, nem aceita suborno contra o inocente, ou seja, o homem de Deus é aquele que não aceita suborno, que não aceita ser comprado para poder oprimir aquele que foi inocente. Então, muitos pervertem a justiça por causa de dinheiro. Aqui mesmo em Provérbios 17, no verso 23, vamos aproveitar para já falar desse versículo, que diz que o perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Então, ele aceita o suborno para perverter o que é correto, para fazer sofrer aqueles que não merecem e para trazer benefícios para aqueles que mereceriam a condenação. E ele vai dizer que para esse tipo de gente, o ato de subornar é como uma pedra mágica. Como assim pedra mágica? É como um amuleto mágico que serve para mudar as situações. Você já deve ter visto em filmes exemplos onde a pessoa está ali firme dizendo que vai fazer a justiça e aí vem alguém com algum valor em dinheiro e compra essa pessoa e essa pessoa acaba se vendendo e condenando os demais que não deveriam sofrer por causa de suborno. Isso não é só coisa de filme, é coisa da vida real. E para ele, aquilo é uma pedra mágica. A mala cheia de dinheiro é aquela coisa maravilhosa que vai fazer com que todas as portas se abram para ele. Por isso que ele diz, pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. Ou seja, o subornador olha para os seus bens e vê, aqui está a chave mágica, a pedra mágica para abrir as portas de todos os caminhos que eu precisar, apesar de serem caminhos de iniquidade. E ele diz, onde quer que se volte terá o seu proveito, ou seja, para onde quer que ele vá, ele vai conseguindo abrir as portas por causa do suborno. Aqui o provérbio não está dando um voto de aprovação, mas falando da experiência humana. Ele está dizendo, de fato o suborno dá certo. De fato, quem suborna consegue muitas coisas. Aonde quer que ele vá, ele tem o proveito, ele tem o objetivo que ele quer, que é que é comprar as pessoas. Contudo, esse não é o viver do sábio, esse é o viver do insensato, como veremos na segunda parte. Há uma condenação para esse tipo de gente, mas assim são os incrédulos que pervertem o direito e a justiça. Terceiro grupo de insensato, que são os mexeriqueiros. Verso 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que é encobrir transgressão? Aqui é o justo. Veja aqui em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Lemos o seguinte aqui em 1 Pedro 4, 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, quem ama perdoa pecados terríveis e abundantes. Aqui em 1 Pedro fala que ele encobre multidão de pecados, ou seja, ele perdoa grandes iniquidades. Então ele está dizendo, aquela pessoa que ela encobre a transgressão, não estou falando de esconder, mas de perdoar, ele acaba conquistando o amor da pessoa que lhe ofendeu. É assim que o crente vive, perdoando, sendo misericordioso. Pessoas assim se tornam pessoas amadas, porque elas não são capazes de guardar a amargura de qualquer ofensa que ela tenha sofrido. Mas aí vem o ímpio, aí vem o insensato.
que diz na segunda parte do versículo: mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que é trazer o assunto à baila? É aquele que sai espalhando, dizendo: fulano me ofendeu. E aí ele começa dizendo: olha, fulano fez isso, você acredita? Ele me machucou. E além dela não perdoar, ela faz questão de espalhar essa ofensa para que todo mundo saiba que aquela outra pessoa pecou contra ela. Para que assim as pessoas fiquem contra esse ofensor, para que as pessoas saibam que fulano de tal é um pecador, é uma pessoa má. E ele acaba separando os maiores amigos, porque ele acaba colocando pessoas contra o ofensor. Enquanto o justo ele perdoa e não espalha aquela notícia, o ímpio faz questão de espalhar ela, de difundir isso aí para que as pessoas sintam raiva. Aquele que foi ofendido, além de sentir raiva, quer que os outros sintam raiva também, a ponto de separar os seus amigos. E às vezes dentro da própria igreja esse tipo de coisa pode ser visto. E é por isso que nós temos que ser cuidadosos. Porque há pessoas que podem ficar anos e anos vivendo ofendidas dentro da igreja, machucadas, mas que não querem perdoar e talvez ainda querem que as outras pessoas também sintam a mesma indignação. E no meio do povo de Deus, nós temos que viver vidas de misericórdia de uns para com os outros, sabendo que todos somos falhos, evitar espalhar mexericos, espalhar conversas. Se eu fui ofendido, eu tenho que encobrir essa transgressão, eu tenho que perdoar, assim como o nosso Senhor Deus nos perdoou as nossas ofensas também. Então, esse é o terceiro grupo. Quarto aspecto dos insensatos, eles são incorrigíveis. Verso 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. A ideia aqui é que uma simples palavra, uma simples repreensão entra a fundo no coração do sábio. Parte A do verso 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente, ou seja, só uma reclamação é suficiente para deixar o prudente envergonhado, para que ele reconheça o seu erro e busque mudar de vida, porque ele quer andar no caminho correto. E quando ele é informado de que está pisando errado, só aquela repreensão ela já é suficiente para que ele busque mudar de vida. Agora ele fala que isso entra mais fundo do que 100 açoites no insensato, porque o insensato não quer ser corrigido. Veja aí mesmo em Provérbios, capítulo 9. Provérbios 9, verso 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Ou seja, não ande repreendendo aqueles que são insensatos e escarnecedores e que não creem em Deus. Porque eles não querem saber da admoestação. Não adianta confrontar pessoas que não temem a Deus com a Bíblia, porque isso para elas não faz sentido. E alguns até vão escarnecer disso. Por mais que se fale, isso não penetra nele. Mas agora ele fala que quando o justo é repreendido, ele vai amar aquela pessoa que o corrigiu. Ele vai dizer muito obrigado pela sua instrução. E aqui ele faz uso do exagero, porque ele fala de 100 açoites no insensato. Uma reclamaçãozinha com o sábio é mais eficaz do que 100 açoites em quem não tem sensatez. O limite da lei no Antigo Testamento eram 40 açoites. Porque 40 açoites era uma surra tão violenta que se passasse mais uma chibatada disso, talvez a pessoa não resistia, dependendo do caso. Machucava muito. Mas ele está dizendo aqui, exagerando, olha, 100 açoites. Ele passou mais do que o dobro do limite. Falou, 100 açoites ainda não são suficientes para o insensato. Veja algumas citações interessantes aqui.
esse homem aqui, que não é um cristão, viveu entre o século XIX e XX, disse: um bom cavalo é governado até pela sombra da chibata, mas um animal preguiçoso não pode ser impulsionado nem por uma espora. Um cavalo bem domado não precisa apanhar. Qualquer leve movimento já é suficiente para ele entender o que ele deve fazer. Não é preciso batê-lo e chibatá-lo para que ele puxe a charrete. Apenas o movimento e a sombra da chibata passando perto dele, ele já sabe que tem que caminhar. Agora, o animal preguiçoso, você pode esporeá-lo, chicoteá-lo, e mesmo assim ele não anda, porque ele não quer, porque ele está com preguiça. E assim é a diferença entre o justo e o insensato. Agora um teólogo disse o seguinte: uma tenra susceptibilidade diante das admoestações de nosso Pai, mediante a sua palavra, os seus ministros e a sua providência é a marca de uma alma graciosa, ou seja, aquela alma que está suscetível a ser orientada por Deus por meio da sua palavra, aquela alma que está suscetível a ser orientada pelos ministros de Deus. Isso aqui é uma alma graciosa, é aquele que está pronto para ouvir Deus falar por meio da sua palavra, ou Deus falar por meio dos seus ministros e pregadores e mestres. Isso aí é suficiente. Isso sim é uma alma graciosa. Pois bem, passemos agora para o nosso segundo ponto, que é a condenação dos insensatos. Ele primeiro mostrou a característica de alguns insensatos. A gente já argumentou que não é necessário que todos tenham todas as características, mas ele faz um resumo geral do tipo de vida que leva o insensato. E agora a condenação dos insensatos, porque ele falou sobre o que eles fazem e agora vai mostrar que há uma condenação para esses insensatos. E, por exemplo, a gente olha a questão do suborno, fica parecendo talvez que o suborno ele passa despercebido por Deus, mas não, porque todos os atos iníquos serão julgados pelo Senhor. Então veja aqui no verso de número 11. O rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel se enviará contra ele. Então o rebelde contra Deus, rebelde contra a sua lei, ele não faz outra coisa senão o mal. Quando a gente fala de mal, não pense só em coisas terríveis que machucam as pessoas, mas pense também em coisas que desagradam a Deus. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a sua vida consiste em fazer coisas reprováveis perante Deus. Talvez ele faz até coisas boas, mas faz com um sentimento errado. Então, o rebelde contra Deus, seja fazendo más ações, seja fazendo boas ações, destituídas de fé, elas são desagradáveis a Deus. E aí, então, o insensato, ele se endurece diante dos açoites humanos. A gente viu isso na segunda metade do verso B. Disse que sem açoites entram menos do que uma repreensão no justo. Ele se rebela contra Deus, aqui está na primeira metade do verso 11. O rebelde não busca senão o mal, ou seja, ele é um rebelde contra Deus. E ele não vai resistir à condenação que Deus vai trazer. Veja, o açoite talvez não deu muito jeito, versículo de número 10. Mas a sua rebeldia será castigada por aquele que Deus enviar. E assim, o fato é que não adianta. Por mais que ele não escute a repreensão, por mais que ele não escute o conselho, por mais que ele não escute a palavra, por mais que ele não escute aqueles que Deus envia pregando a mensagem, um mensageiro cruel, isto é, uma condenação vai vir contra ele, quer queira, quer não. Tá certo? Então não adianta se rebelar. Não adianta viver na prática do mal, subornando os outros, fazendo o que é mal, humilhando os humildes, porque no fim das contas, um mensageiro cruel será enviado contra essas pessoas. Prosseguindo então para o verso 12, onde lê-se: melhor é encontrar-se com uma ursa roubando os filhos do que o insensato na sua estultícia. A ursa é o símbolo de fúria e de ferocidade.
É um animal que, em qualquer circunstância, você não vai querer se deparar com ele no meio de uma mata. E aí há um agravante para esse animal feroz que diz que essa ursa ela está roubada dos seus filhos. Ou seja, por algum motivo, seus filhos foram tomados à força. E lá está ela à procura desses filhotes. E aquele primeiro que ela encontrar, ela vai achá-lo com muita fúria. Então, encontrar um animal assim, estando desarmado, significa morte certa. Então, é muito perigoso esse animal, ainda mais quando está à procura do seu filhote que foi roubado. Mas aí, além de isso ser perigoso e trazer muito medo, mais perigoso ainda, diz o verso 12, é encontrar o insensato na sua estultícia. Está aí na segunda metade do verso 12. Se o inimigo não deve confrontar uma ursa roubada dos filhos, se isso não é prudente, menos prudente ainda é confrontar o insensato, porque o insensato é mais perigoso do que isso. Nós estamos falando aqui de um homem com o coração embrutecido, um homem que teve a sua ira inflamada, motivado por ódio ou por alguma paixão desenfreada. Esse tipo de gente não tem controle e não tem limite. E é por isso que a gente tem que fugir da presença de pessoas assim. Pessoas que não têm domínio de si mesmos, que não têm controle próprio e que estão dispostos a fazer qualquer loucura. O animal faz certas coisas a fim de se defender, o homem faz simplesmente por maldade. E quando o homem entra nesse estado de ira e de raiva, ele age como um louco, fora de si e não tem limites. Então é melhor não chegar perto de gente assim. E a pergunta é o que fazer então com esse tipo de gente desenfreada? Quem é que vai confrontá-los? Quem é que vai pará-los? E a resposta disso é que é o Senhor que vai fazer isso. Veja o verso de número 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. O que fazer com eles? Entregar o julgamento para o próprio Senhor. O mal não se apartará da casa dessa pessoa, ou seja, Deus vai trazer o julgamento daqueles que fazem o que é errado. Aquele que recebeu o bem, mas paga com o mal. E a Bíblia nos conclama a entregar o julgamento a Deus. E às vezes a gente vê certas coisas e queremos nós mesmos punir, quando na verdade essa punição ela está reservada ao Senhor. Veja aqui, por favor, aqui mesmo em Provérbios, agora no capítulo 20, verso 22. Provérbios 20, verso 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Ou seja, coloca isso nas mãos de Deus. Não faça vingança com as suas próprias mãos. Não confronte pessoas assim. Deixe que Deus trata com elas. Não adianta entrar em embates e tentar corrigi-las. Romanos capítulo 12. Romanos 12, verso 19. Romanos 12, 19 até o 21 vai trazer a mesma ideia. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então os nossos inimigos temos o mal com o bem. Porque aqueles que pagam o bem com o mal, que recebem a graça e a ajuda dos outros e pagam com maldade, desonestidade, é Deus que vai resolver a situação deles e não nós. Segue-se então o verso 14, que na verdade ele traz aqui uma intensificação da exortação dada no verso 12. Vamos ler primeiro o verso 12. Melhor é encontrar uma ursa roubada dos filhos do que um insensato na sua estultícia, ou seja, melhor não se mexer com esse tipo de gente. Por quê? Verso 14. Como o abrir-se da está contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas, ou seja, não bata a cabeça com essas pessoas.
porque é como abrir uma brecha numa represa. Assim como a água ela se acumula nas paredes da represa, o insensato possui uma multidão de fúria e de ódio reprimido. E quando você perfura uma represa, você dá lugar para que ela venha agir naquele espaço e vai rachando e trincando as paredes a ponto de estourar toda a represa e desencadear uma enchente. E tentar aconselhar um estulto é a mesma coisa. É perda de tempo. Porque na verdade, ao invés de te ouvir, ele apenas vai vir com você com fúria. Foi isso que a gente falou aqui no versículo de número 10. Porque a repreensão não entra nessa pessoa. Porque ele não está afim de ouvir. O que ele vai fazer, na verdade, é derramar a sua ira. Então deixa com Deus, porque Deus tratará com ele no momento correto. Porque qualquer discussão com o tolo deve ser interrompida logo no início, antes que ela extravase. Não adianta tentar aconselhar aquele que não teme a Deus. Quando eu falo de conselhos, eu não estou falando que você não pode chegar perto de um conhecido seu e dar conselhos. Mas querer ensinar a Bíblia para quem não quer é mais complicado. A não ser que ele esteja disposto a ouvir a palavra de Deus, ele vai rejeitá-la. Uma citação interessante aqui, não é cristão, diz o seguinte: é mais fácil abster-se de uma briga do que se retirar dela. Ou seja, é mais fácil nem começar a briga, porque depois para sair é difícil. Então não entre em choque com essas pessoas que não temem a Deus e que não estão a fim de ser admoestadas. Assim chegamos então ao verso 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Já falamos sobre o suborno, daqueles que aceitam valores para dizer que o justo ele é culpado e para dizer que o ímpio, para que aquele que é culpado dizer que ele é inocente. Isso indica um juízo corrupto que considera e declara o comportamento do culpado como se estivesse conforme a ordem moral divinamente estabelecida. Ou seja, ele deturpa isso, na verdade, né? Ele deturpa a moral de Deus. Contudo, Deus vai julgar com ele, porque aqui está dizendo o quê? Que ele é abominável para o Senhor. Quem deturpa a justiça é abominável para Deus. E se é abominável para Deus, com certeza será confrontado com Deus no momento correto. Então não adianta viver na iniquidade, porque Deus fará justiça. Assim vamos fazer algumas aplicações e no próximo estudo a gente termina essa sessão que a gente começou. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o sábio apoia o que é justo. O homem de Deus, a mulher de Deus, apoia o que é correto. Ele não encobre o pecado, nem dos inimigos, daqueles que tentam nos subornar. O justo, ele apoia o que é certo, seja em relação às pessoas que a gente ama, seja em relação a nós mesmos. O errado continua sendo errado. Então nós temos que ser honestos conosco mesmo. Parar de encobrir nossos próprios erros, mas reconhecê-los e buscar mudá-los. Nós temos que permitir que sejamos tratados. Não adianta ficar tapando a iniquidade dos outros. Porque é meu pai, porque é meu irmão, porque é meu filho. O certo tem que ser feito. E a punição tem que vir para todos. Inclusive para nós, se for necessário. Quando eu falo de punição, não pense só em morte, em cadeia, mas talvez determinado prejuízo por causa de alguma falha nossa. O sábio apoia o que é correto. Ele não aceita suborno e nem se envolve no ato de subornar. Em segundo lugar, já falei um pouco sobre isso, o sábio permite ser tratado. Ele permite que a palavra de Deus trabalhe em nossas vidas, por meio da leitura, por meio da pregação da Escritura. E quando nós temos o nosso pecado desvendado, ao invés de ficarmos zangados, nós nos envergonhamos e buscamos mudar de vida. E por fim, saibamos que a iniquidade terá a sua justa retribuição. Deus vai retribuir a iniquidade de cada um. Então muitas vezes a gente fica indignado com determinadas coisas e parece que os ímpios andam a passos largos
e parece que ninguém irá impedi-los. E o que a Bíblia deixa claro é que cada um vai prestar conta diante de Deus pelos seus atos. Assim, andemos justamente, permitamos-nos a nós mesmos ser tratados e confie na justiça de Deus que virá no momento correto.